Galera, olha, não vou falar, fala torcida do Flamengo, porque eu tô puta com o Leonardo Jardim, porque não é possível. O Carrascal deve estar pegando o Leonardo Jardim. Só pode ser, gente. Ele deve estar pegando o Leonardo Jardim. Que caraca, eu não sei que fissuração tem esse Leonardo Jardim com o Carrascal, cara. Pelo amor de Deus. E falo pra vocês, todo gol do Flamengo, vocês podem ver todos os jogos que o Flamengo toma gol quando Ayrton Lucas tá jogando é daquele lado esquerdo. E tem muitos comentaristas, tem muitos youtubers, tá? Comentaristas que tem canal de YouTube, falou hoje que o Varela do lado direito tava sofrendo. Não, o Varela não tava sofrendo, a gente tá sofrendo do lado esquerdo. Não tem um jogo que o Flamengo não toma gol do lado esquerdo. Samuel Lino, Ayrton Lucas são inúteis, defensivamente são inúteis. E tem gente que elogia o Samuel Lino dizendo que ele ajuda onde, gente? Ajuda onde? O Flamengo acabou de perder um gol que ele podia ter ganho fácil no primeiro tempo. É a mesma repetição que vem acontecendo, sabe, gente? Assim, na Libertadores foi assim. O primeiro tempo o Flamengo perdeu N gols. Cara, os caras tem que... Sabe o que tem que fazer? Tem que botar os caras pra treinar 3 horas de chute a gol. Todo chute a gol do Flamengo é peteleco. E o time do Cruzeiro é cada pancada, cada porrada. Os 2 gols que o Flamengo tomou, tanto na Libertadores quanto hoje, foi um petardo de jogadores. E de novo, Samuel Lino toma um come do mesmo jogador que quando tomou lá no primeiro tempo da Libertadores lá. O mesmo, cara, não dá. Eu não sei o que eu falo, cara. Mudança também horrorosa. As mudanças horrorosas. Esse Carrascal já era pra ter saído. A gente tem que começar a botar os jovens pra jogar, cara. A gente tem que... Por que botar... Cara, o Carrascal, ele começou a errar tudo. Ele só jogou bem no jogo contra o Mirassol. Na Libertadores ele jogou mal. Ele entrou mal. O Paquetá entrou mal. O Paquetá muito mal. O Jorginho mal. Sabe? Olha, se for enumerar os jogadores, por exemplo... Samuel Lino pra mim não é... Cara, os caras estão dizendo que ele tá jogando muito. Cara, tá jogando muito quando o cara dá assistência... Quando o cara ajuda. E que nem o Pedro. O Pedro tentou de tudo. O Pedro tentou de tudo. Meu filho tá aqui. O Pedro tentou de tudo. O Pedro marcou. O Pedro saiu da área. Sabe? Fez gol, deu assistência. Cara, não dá. Não dá. Porque o time do Flamengo, no segundo tempo, eu não sei o que acontece dentro do vestiário do time do Flamengo. Que quando o time do Flamengo volta pro segundo tempo, ele foi completamente diferente, gente. O jogo completo, sabe que o time do Cruzeiro, quando voltasse do segundo tempo, eles iam voltar do mesmo jeito que quando voltou na Libertadores. O jogo se repetiu. Cara, gente, não dá. De novo, esse segundo gol, o gol de virada do Cruzeiro, foi o quê? Cruzamento do lado esquerdo. Cara, não dá esse Ayrton Lucas. Sinceramente... Eu me desfaria desse Ayrton Lucas. Eu falei, o Santos não estava afim dele. Liberasse esse cara não tá jogando nada. Aí eu falo pra vocês, que saudade eu tenho do Wesley. Que saudade eu tenho até do Rodinei, cara. E era simples, era uma coisa simples. Fazia o seguinte, trocava, o Varela vinha pro lado esquerdo e o Royal vai pro lado direito, cara. Mas não dá para continuar com esse Ayrton Lucas, não. E também não dá, a gente tem que urgente contratar 2 laterais, um direito e um esquerdo. Principalmente esquerdo, cara. Porque a gente vai sofrer com esse Ayrton Lucas, vai sofrer. Aí o Pulgar sai extenuado porque ele corre o campo todo. Só foi tirar o Pedro que tomou um gol. E aí eu falo, é o que o meu filho fala, eu falei pra ele, se tirar o Pedro, o Flamengo morre, e morreu. E outra, os 2 zagueiros do Cruzeiro, com cartão amarelo, nós não fizemos uma jogada
de perigo para o zagueiro vir tomar outro cartão. Nós não fizemos nenhuma jogada. Ai, tá difícil, gente, tá difícil. Tá difícil, em vez de jogar, é o que eu falo, quando o jogo tá difícil, você tem que jogar, você tem que botar jogador que chama responsabilidade, que vai para cima. É um Lohan, nesse ponto eu prefiro muito mais o Alacian, sabe? Aí ele me tira o Arrascaeta, que realmente não tava vindo bem, Paquetá, horroroso, muito ruim, fisicamente está péssimo, não dá dano. Aí entrou o Jorginho. Aí entrou o Jorginho. É o Jorginho, gente. Ele não pode. O Jorginho tem que ser o segundo volante. Ele não dá para ele ficar saindo e voltando, saindo e voltando. E outra, o nosso meio ali, cara. Eu só sei que é o seguinte, o Flamengo de novo perde um jogo que podia ter ganho já no primeiro tempo. É muito gol perdido. É muito gol perdido. É contra-ataque que no último passe, em vez de o cara chegar chutando a gol, não, quer passar pro cara. Ah, não dá, gente, não dá. Aí, a oportunidade de a gente empatar com o Palmeiras. E dormir líder hoje. Dormir, líder, porque a gente tem um jogo a menos, que agora vai ser dia 2 contra o Mirassol, de novo. E vai dar a chance do Palmeiras amanhã contra o Vasco, ganhar do Vasco. Que acho que é o Vasco, né? Vai jogar. Acho que é o Vasco. Eu acho que o Vasco. Parece que o Palmeiras vai pegar amanhã o Vasco em casa. Ah, gente, não dá, gente, não dá. Eu peço pra vocês. Aí tem gente que fala, não, o Ayrton Lucas tá jogando. O Samuel Lino. Gente, eu acho que eu tô vendo outro jogo e o pessoal dos outros canais tá vendo outro. Porque vocês podem, gente, vocês podem fazer um scout de os gols que o Flamengo toma. Me diz os gols que o Flamengo toma, em que lado o Flamengo toma os gols. E outra, toda vez que o adversário recebe uma bola do lado esquerdo, o Ayrton Lucas está dentro da área. O lateral do time adversário está sempre livre. Ele não acompanha o lateral. Ele está sempre dentro da área, gente. Vocês, olha o jogo contra o Cruzeiro hoje. Olha de novo, se vocês puderem ver o tape do jogo, sabe? Porque na hora a gente fica prestando atenção no jogo e não vê, mas eu vejo o jogo e vejo onde estão os erros. E eu venho falando isso, já não é de hoje, gente. Se você pegar os vídeos passados meu, já bem passado mesmo, você vai ver que eu falo do Ayrton Lucas direto. Eu falo do Ayrton Lucas, já não é de hoje. Que esse rapaz aqui, ele tinha que vazar do Flamengo. Não merece estar vestindo a camisa do Flamengo. E a gente fica se preocupando com o lateral direito, que foi o Varela, que quase não sofreu. Eu vou falando para você. O Varela quase não sofreu do lado direito. Agora, o nosso lado esquerdo, você pode ver. Você pode ver que todos os gols que a gente toma, tanto na Libertadores, tanto no primeiro jogo da Libertadores, tá? Lá, contra o Cruzeiro, no Maracanã, e agora foi do lado esquerdo. Foi do lado onde esse que vocês estão falando que estão jogando pra caramba. Hoje mesmo teve um canal que ele comenta no intervalo, que dizendo que o Ayrton Lucas estava jogando bem. Aí é o que eu falo, eu devo estar vendo outro jogo. Gente. Porque eu venho comentando, gente, esse lado esquerdo nosso, o Samuel Lino não ajuda ali naquele lado. Aí fica difícil, gente, fica difícil. E também esse treinador, ele troca os 6 por meia dúzia. Ele não tem uma atitude de mudar o jogo, sabe? As substituições dele são as mesmíssima coisa. Ele não tem uma inovação de jogador. É os mesmos jogadores, e tem jogador no banco. E como eu falei para vocês, dá oportunidades pro jovem. Aí você fica com o Alaciano no banco, você fica com o Lohan no banco, você fica com o lateral. Cadê aquele Daniel Salles, que era lateral? Que há pouco tempo teve clube interessado neles. E a gente continua repetindo os mesmos erros, não coloca jovens.
Você vê que o time do Cruzeiro contrata jovem e põe todos eles para jogar. Sabe? E o Flamengo não. O Flamengo só é sair o nosso meio de campo é cansado. O Jorginho não é, mas tem aquela idade. A gente tem que botar fôlego novo. Eu venho falando isso, gente. Eu venho falando isso, já não é de hoje. Vem treinador, entra treinador, passa treinador e repete os mesmos erros. Cadê a garotada jovem? Cadê o jovem para botar uma intensidade no jogador, no time? O segundo tempo, o time parece que vem pro segundo tempo já cansado. Aí você tem que botar um Alacian que busca o jogo, que parte para cima. Gente, falta jogador que parte para cima. Ó, o jogador que vai nos fazer falta. Eu falo para você que vai nos fazer falta. Que para mim ele é melhor do que o Samuel Lino, é o Cebolinha. Sabe por quê? Porque ele parte para cima. O Cebolinha parte para cima. O Samuel Lino não faz isso. Ele não parte para cima. Ele não tenta o drible. E tem outros jogadores aí. Outra, reposição de bola. O Rossi pega a bola e fica demorando um cacetão de tempo para sair. Você não consegue pegar o time adversário desarrumado, porque o time demora para fazer a transição. E quando a gente pega, a gente erra o passe lá na frente. Teve um contra-ataque que ficou aberto. O Pedro, o Carrascal, em vez de chutar gol, não, passa de novo. E outra, cara, o cara tá com a bola no pé, fala pros jogadores que a bola é redonda. Você para chutar, você não precisa ficar olhando para a bola. O Pedro, ele perdeu o gol porque ele ficou olhando para a bola. Em vez de ele chutar, olhar para o gol e ver onde o goleiro tá e onde ele vai posicionar a bola, não. Os caras chutam olhando para a bola assim, olhando para a bola, aí você perde o foco para onde você vai chutar. E outra, cara, como os jogadores do Flamengo chutam fraco. Parece que os jogadores não têm força nas pernas, cara. Vocês veem, às vezes, o time do Cruzeiro chutando bola e a gente, porra, não consegue fazer um chute de gol assim forte, sabe, pro goleiro. A defesa que o Ayrton Lucas fez, nunca tem jogador ali para pegar o rebote. Outra, quando o time adversário bate um escanteio, aí sobe uma bola, fica todo mundo dentro da área. Ninguém sai para bloquear esse chute desse menino mesmo, esse que fez o segundo gol, o primeiro gol do Cruzeiro. Aí vem de novo Samuel Lino, todo, sabe? Ai, cara, não dá pra você ver um jogo que você podia ganhar. Hoje o Flamengo podia ganhar o jogo, cara. Hoje o Flamengo, que nem no primeiro tempo da Libertadores no Maracanã, que o Flamengo perdeu gol pra caramba. E vai continuar assim. O treinador não toma atitude de mudar o jogo diferente. O Bruno Henrique entra só para fazer falta. O Bruno Henrique só entra para fazer falta. Aí é o que eu falo, sabe por que a gente precisa de um lateral esquerdo? Para mim, esse cara aqui não veste a camisa do Flamengo mais. Para mim, o Ayrton Lucas não veste mais a camisa do Flamengo. Para que renovar com o Alexandre? O cara tá machucado. Não jogou a Copa do Mundo. Tá? E outra, por que eu não ponho o Danilo como lateral? No lugar desse cara aqui. Esse merda. É merda, pra mim é um merda. Pra mim o Ayrton Lucas é um merda. É um jogador medíocre. Medíocre. Ayrton Lucas é medíocre. Samuel Lino é outro enganador. Outro enganador. Não sei de onde surgiu. Jogou uma temporada boazinha no Atlético de Madrid. O Flamengo pagou uma fortuna pra esse jogador que não é decisivo. Pra mim ele não é um jogador decisivo, gente. Pra mim, decisivo é o Pedro. Que toda vez eu falei pro meu filho, se tirar o Pedro, o Flamengo acabou. E acabou mesmo. Depois o Flamengo não... O Cruzeiro não sofreu. O Cruzeiro não sofreu. O Pedro, quando o Pedro fez o gol, ele tava com 2 jogadores em cima dele. Por quê? Porque ele puxa o jogador, o adversário, os zagueiros. Tirou o Pedro, acabou o Flamengo. Aí eu Vasco. E olha o seguinte, a proposta que o Pedro recebeu, lá do time turco, para ele ganhar 4 vezes mais, se sou eu penso direito.
Porque o Pedro já passou muita dificuldade no Flamengo, foi reserva, teve problema ali. Apanhou na cara, teve problema com o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz falou, né? Ficou na reserva do Gabigol também. E ele não é valorizado. Tem jogador aí. O centroavante do Botafogo ganha mais que ele. Cara, o Caio Jorge ganha mais do que o Pedro. Então tá na hora sim do Flamengo renovar com ele e, sabe, e, vamos dizer, e dar valor pro Pedro. Dá valor, porque é o melhor centroavante do Brasil, da América. Se o Pedro sair do Flamengo, me diz qual é o centroavante que vai vir pro lugar do Pedro. Vai sofrer pra fazer gol. O Flamengo, cara, se com o Pedro sofre pra fazer gol, se não é o Pedro, cara, a gente tá perdido. Porque o Bruno Henrique não é centroavante, o Bruno Henrique não é, gente, o Bruno Henrique não é, e ele mesmo já falou, não quer jogar como centroavante. Aí o cara teima de botar o cara lá como centroavante. Quer botar um centroavante? Põe um garoto novo, o Alacian. Porra, mas não é Pedro. Sai Pedro e entra Bruno Henrique, que não faz merda nenhuma. Aí improvisa o Prata, aí improvisa fulano, improvisa ciclano. Aí não dá, gente. É só fazer o básico. É fazer o básico. E eu falo o seguinte, pra sair o Pedro, tem que vir o jogador. E pra mim, ultimamente, o jogador que pra mim, depois do Pedro, é o melhor, é o Caio Jorge que tá no Cruzeiro. Pra mim, o Caio Jorge. O Caio Jorge não jogou os 2 jogos bem. Por quê? Porque não tem, sabe? Ia cair bem o Caio Jorge no Flamengo, se o Pedro saísse. Agora, eu espero que o Flamengo renove com o Pedro. E busca um centroavante novo. Busca outro centroavante, mas um centroavante. Não é buscar jogador que jogue pelo sabe? Pelas pontas não, gente. É um centroavante. Tipo Caio Jorge. Aquele Marcos Leonardo que estava lá no Árabe, mas foi para um outro time. Até o Richarlison, que é brincalhão, gol, mas é um centroavante bom. Ah, meu filho vai dizer um Richarlison. Até o Richarlison. Todo mundo fala, tá, de repente, sabe? Quem sabe não daria bom no Flamengo. Mas não dá, cara. Não, eu acho que no momento o Flamengo não pode se desfazer do Pedro, tá? Não pode se desfazer do Pedro de jeito nenhum. Renova o contrato do cara. Porra, o Samuel Lino, cara, que pra mim não joga... Ele não joga mais do que o Pedro, eu não acho. Ganha mais do que o Pedro. O Carrascal ganha mais do que o Pedro, cara. Você acredita que o Carrascal ganha mais do que o Pedro? Aí não dá, cara. Aí realmente o jogador tem que começar a ver. Pô, eu me sacrifiquei, eu passei isso pelo Flamengo, passei aquilo, passei o pão que o diabo amassou, vamos dizer assim, o Pedro passou, pelo Flamengo passou. E agora tem que ser valorizado. Ele, pra mim, é um jogador que tem que ser mais valorizado no time do Flamengo. Espero que... Gente, olha, eu tô muito puta pro Flamengo ter perdido esse jogo, podia ter ganho. Cara, se o torcedor tá satisfeito, eu não tô. Eu não tô pelo segundo tempo que o Flamengo fez. Teve sorte. Se não fosse o Pedro, a gente não tinha ganho na Libertadores, tá? Não tinha ganho, se não fosse o Pedro. E agora? O segundo jogo agora, pelo Brasileiro, Mineirão. Gente, a gente amassou de novo o Cruzeiro. A gente tem que pegar o time do Flamengo, não vai fazer treino não, gente. Vamos ficar, hoje o treino vai ser de chute a gol. Chute a gol. Vocês vão sair daqui com a perna doendo, pesada, mas vocês vão aprender o que é chutar gol. Porque não é possível, gente. A gente não tem uma jogada ensaiada. A gente não sabe, o Arrascaeta não sabe, gente, o 10... O Arrascaeta não sabe bater uma falta. O Arrascaeta não sabe bater um escanteio. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Um jogador que o pessoal fala que é craque. O cara que é craque, ele tem que saber bater um escanteio, bater uma falta. O cara que era Zico, pô. Porra, eu falo. Por isso que eu falo. Craque no Flamengo foi o Zico. Porra, não dá, gente. Não dá. Eu falo pra vocês, não dá. Com esse time do Flamengo desse jeito, não dá, cara. Tá difícil, tá difícil. Hoje, vocês viram como é que o Flamengo foi no segundo tempo com esse Leonardo Jardim. Não dá. É a mesmice, não dá. Hoje agora, o torcedor do Palmeiras está, porra, pulando pra cacete. E o Flamengo sempre assim, quando chega, quando depende dele próprio, o Flamengo amarelou hoje, o time do Flamengo amarelou.
Quer dizer, a gente fazia 48 pontos, número de vitória seria a mesma, 14 vitórias. E depois a gente ia contar com o Mirassol dia 2. Agora a gente tem obrigação de ganhar do Mirassol, porque o Flamengo vai ficar quase uma semana inteira sem jogar. Torcer pro Vasco amanhã. E torcer pro Vasco pelo menos empatar com o Palmeiras, né? A gente fica dependendo, não precisava depender mais, agora tem que depender de novo de outros times. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí, galera, eu faço pra vocês. Estão satisfeitos? Vocês acham que o Flamengo jogou bem? Pra mim jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo não jogou nada. Nada. Jogadores todos não jogaram porra nenhuma. E esse Rossi, o Rossi é bom ali no... Assim, debaixo da trave parece que o Rossi... Parece aquele jogo de botão, sabe? De totó. O Rossi é assim, aquele goleiro que é fixo ali. Não sabe sair do gol. Não sabe repor uma bola. Ele não consegue repor uma bola direito, gente. Galera, é isso aí. Esse jogo de hoje me irritou. Peço pra vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação, dá seu like, compartilha o vídeo, dê a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo de hoje? Uma merda, né? Valeu!